E aí, pessoal, tranquilo? Sejam bem-vindos aí a mais um dos meus tutoriais. E nesse vídeo aqui eu queria trazer a gente vai trazer um tema, a gente vai falar um pouco sobre SEO. Eu não sei se algum de vocês que estiver assistindo ainda for bastante iniciante, pode ser que ainda não tenha ouvido falar sobre isso. Aquela sigla SEO, que em inglês, como ela vem do inglês, a gente pronuncia SEO, tá? Que significa Search Engine Optimization, ou seja, traduzindo, é uma ferramenta de otimização de busca. Ou seja, isso são as técnicas que você utiliza para poder ser melhor posicionado nos motores de busca, principalmente o Google, né? Google, Bing e Yahoo, que talvez sejam os principais. O Google, com certeza, claro, é o principal motor de busca da internet. A gente tem também o Bing, o Yahoo e alguns outros motores menores, alguns outros motores de busca. Então, não confundir com SEO, né? A gente não fala SEO ou CEO, que significaria o dono de uma empresa. Não, aqui o nome do procedimento é SEO, Search, né? A pronúncia correta, Search Engine Optimization. O objetivo nesse vídeo é o seguinte, na verdade eu vou dar aqui algumas dicas, eu vou passar alguns procedimentos que você faz para você ter um bom SEO no começo, tá? Então assim, um SEO profissional, tá? Ele realmente totalmente completo, com tudo que tem que ser feito, com tudo do bom e do melhor, ele não é um procedimento simples, é um procedimento complexo, ele envolve não só o que a gente faz na página, no próprio código, mas também anúncios, AdWords, eu vou falar isso mais pra frente. Mas o que eu vou mostrar nesse vídeo aqui são maneiras de você está começando, vamos supor, você acabou de fazer um site pequeno, o seu próprio portfólio, principalmente quando você vai fazer o seu próprio portfólio, vai colocar o seu site no ar para colocar os seus trabalhos lá. E você não precisa, às vezes no começo, você não vai ter como fazer um SEO totalmente perfeito, mas existem alguns macetes que eu vou mostrar aqui que você consegue usar para poder fazer um SEO pelo menos decente, um SEO bem razoável. Você às vezes, como que eu vou mostrar aqui, você pode não pegar a primeira posição no Google, às vezes nem a primeira página, mas você também não vai ficar muito lá para baixo, tá? Com muita sorte você consegue ficar na primeira página, ainda que não seja na primeira posição, ou aí na segunda, na terceira. Você vai ter um resultado razoável, bem aceitável para o começo de carreira. Depois, à medida que você for melhorando, ficando mais experiente, você vai ter mais noção, vai poder melhorar. Tá? Então o que acontece? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, existem dois tipos de SEO. Tá? Ele é dividido em SEO on-page e o SEO off-page. O SEO on-page é o que a gente faz na página, ou seja, no código. Tá? A sua página, você abre ela no seu editor e você vai mexer ali no head, né, nas meta tags. Então, tudo que você fizer nas meta tags, tudo na página, né, você mexe nas meta tags, você usa aquelas tags strong, entendeu? Todas aquelas tags que você usa para destacar as palavras no texto, você chama isso, tudo que você fizer no código da sua página, você chama isso de on-page, SEO on-page, ou seja, ele está na página, ele está aplicado diretamente na página. O SEO off-page é o que a gente usa fora da página. Você não vai alterar o arquivo do seu site. Você vai fazer, por exemplo, você vai montar uma campanha do AdWords, do AdWords do Google. Vai fazer banners que vão aparecer na internet afora, entendeu? Toda campanha que você fizer, uma campanha de marketing, geralmente que você faz fora, independente do código que você tem no seu site. O que eu vou mostrar aqui, obviamente, são algumas dicas de SEO on-page, algumas dicas mais úteis que você faz na página, no código da sua página. Aí o resto, o SEO off-page, AdWords, toda aquela parte de marketing para fora da página, isso aí já envolve aquele SEO mais complexo, mais profundo, que geralmente existem pessoas profissionais que são especializados nisso. Tá? Agora, o que eu vou passar aqui é uma noção básica que todo mundo pode usar para poder conseguir um resultado pelo menos aceitável. Tá? Então vamos lá, eu vou abrir o meu portfólio aqui para usar como exemplo.
Vou entrar nos arquivos do meu portfólio, eu vou entrar no index aqui. Vou abrir o index no editor. Então o que acontece? Esse aqui é o código da minha página, do index da minha página. Aqui no Head você tem várias coisas, tá? Você tem não só por isso que eu já falei, eu repito isso direto, é muito importante você comentar o seu código, porque quando você tem um site pronto, geralmente o Head ele não é pequeno, então imagine isso aqui tudo junto, eu ia ter dificuldade para poder saber o que é o que aqui. Então você coloca comentários para você saber, para você dividir por seções. Então eu sei que, por exemplo, essas duas tags aqui, tá aqui, ó, meta tags responsivas. Então eu sei que essas duas meta tags são as tags responsáveis pela responsividade da minha página. Aqui embaixo, aí aqui, ó, esse comentário aqui, ó, page description, keywords and author, ou seja, esse aqui é o SEO da minha página. Eu até coloquei um parêntese aqui. Ou seja, eu sei que essas 3 meta tags são as responsáveis pelo SEO da minha página. Então é muito mais fácil de você localizar as coisas quando você tem um arquivo muito grande. Por isso que eu não canso de repetir. Sempre comentem bastante o código de vocês. Então vamos lá. Vamos começar com as dicas aqui. Essas 3 meta tags são talvez a parte mais importante do SEO assim, mais básico que eu vou mostrar aqui. São talvez a parte mais importante onde vocês tenham que se concentrar. A gente tem 3 tipos de meta tags para SEO que você usa dentro do Head. A meta tag que se chama description, a meta tag keywords e a meta tag author. A meta tag author, que é a última aqui, você vai simplesmente colocar o seu nome, tá? No meu caso, como eu uso esse codinome de Rei Léo, eu não coloquei o meu nome, Silas Renan, coloquei o meu codinome, que eu uso como pseudônimo. Tá? Então eu coloquei ele aqui, ou seja, isso aqui serve tanto para essa meta tag author, ela serve tanto para poder identificar, assim, se outra pessoa pegar o seu código e tal, isso aqui serve para poder, é a sua assinatura, tá? Isso aqui serve para identificar quem fez a página, tá, de quem é a autoria, e também serve, ela tem uma relevância menor, porque o algoritmo do Google, dos buscadores, ele é um algoritmo muito complicado, ele leva muita coisa em conta. Tá? Então, assim, a relevância, o que é mais importante do que outra, a coisa que é mais importante do que a outra, quais que são os critérios mais importantes que o Google usa, isso daí a gente não sabe com certeza. Tá? Existem profissionais que algumas coisas a gente já sabe porque a gente faz muita coisa pela tentativa e erro. Então muita gente vai fazendo as coisas pela tentativa e erro e você vai acabando adivinhando algumas coisas. Então a gente sabe, certas coisas a gente sabe que o Google leva mais em conta do que outras. Agora outras a gente não tem certeza. Então a gente não ignora nada, a gente faz tudo que a gente puder porque você nunca sabe a relevância que o buscador vai dar para aquilo. Às vezes você acha que uma coisa não tem muita relevância, mas ela pode ter. Então essa meta tag author, ela serve tanto para a sua assinatura, para identificar quem fez a página, de quem é a autoria da página, quanto para se o cara pode fazer uma busca na internet por conteúdo de um determinado autor. Tá? Então se uma pessoa em qualquer parte do mundo estiver fazendo uma busca, estiver filtrando conteúdo baseado em um autor específico, essa meta tag aqui é o que o motor vai buscar. Ela vai ler ela vai procurar no site, no head do site, para saber se tem se ela identifica essa meta tag, a meta tag author, e ela vai tentar ler o que está escrito no conteúdo, no content, né, dessa meta tag. Então se alguém, sei lá, filtrar algum conteúdo por Rei Léo, todo o conteúdo do Rei Léo Webmaster, provavelmente vai achar muita coisa relacionada ao meu site. Então é importante por causa disso. É muito importante vocês assinarem o seu site por causa disso. Outra coisa, a meta tag, a segunda meta tag, eu estou fazendo de baixo para cima porque eu estou pegando por ordem de complexidade. O que é mais simples eu estou explicando primeiro. A meta tag keywords, que eu coloquei aqui no meio, elas são as palavras-chave. Aquelas palavras que estão mais relacionadas com o seu site. Tá? Só que é o seguinte, uma dica importante nessa meta tag aqui é o seguinte: meu site, por exemplo, ele tem várias páginas, ele não tem só o index. Tá? Então nessa meta tag aqui, você não vai colocar palavras-chave relacionadas ao site inteiro.
Tá? Você coloca palavras-chave mais específicas para aquela página, palavras-chave relacionadas ao conteúdo que você tem naquela página. Tá? Então isso é muito importante para poder identificar uma página da outra. Então, na página do Index, por exemplo, eu não vou colocar palavras-chave que estão relacionadas aos meus artigos, por exemplo. Eu tenho uma página só para os meus artigos. Então, porque eu não quero que quando o cara digita, procure por artigos meus no Google, por exemplo, eu não quero clicar no Index, eu quero clicar na página dos artigos. Então, eu vou colocar palavras-chave relacionadas aos artigos na página dos artigos. Tá? Então, isso é muito importante. Então, na página do Index, por exemplo, eu vou colocar palavras-chave, geralmente as palavras-chave relacionadas ao meu nome, o meu pseudônimo de Rei Léo, ou a mensagem de boas-vindas que eu coloco na home do site. Então eu vou colocar sempre palavras específicas para aquela página. Isso é uma dica muito importante. Ah, Silas, quantas palavras que eu coloco nessa meta tag? Assim, não existe uma regra absoluta. Você tem que colocar X palavras. Agora, pelo que eu escrevi, esse barulho, se vocês escutarem esse barulho aqui, foi meu telefone, desculpa, vou até colocar no silencioso aqui. Então, o que acontece? Voltando aqui, não existe uma regra absoluta para poder definir quantas palavras-chave você tem que colocar na meta tag keywords. Mas, assim, pelo que eu pesquisei sobre o assunto, quando eu fui fazer o SEO do meu próprio site, é recomendado que você coloque no máximo 10 palavras. Foi o que eu fiz aqui. Então, toda página que eu mostrar a minha aqui, vocês podem contar que vocês vão ver que tem 10 palavras, no máximo. Tá? Então, é recomendado que você coloque, procure não ultrapassar essa quantidade. Quanto mais específico você for numa coisa, melhor. Outra dica muito importante, ainda nessa meta tag keywords aqui. Se você tiver uma página que tem um assunto tão específico que fica difícil você pensar em mais que 10 palavras diferentes, você usa a palavra em conjunto com o plural dela. Por exemplo, aqui eu coloquei site e sites. Entendeu? É um recurso que é bastante utilizado, pelo que eu pesquisei. É um recurso bastante utilizado para não ultrapassar as 10 palavras, mas para poder também não ficar com menos. Você procure sempre completar as 10 palavras. Então, sei lá, ficou difícil pensar em 10 palavras. Eu já pensei em 7, 8 palavras, não tenho mais ideia, não tem outra palavra que possa ser relacionada com a minha página. Então você pega determinada palavra e põe ela no plural. Entendeu? Isso é um recurso bastante feito. Então essa é a dica, são as duas principais dicas para meta tag keywords. Primeira, preencher 10 palavras, não procurar passar disso. Segunda, utilizar as palavras mais importantes em conjunto com o plural dela. Tá? Não tem problema. Passando para a próxima, aqui a meta tag description. Tá? Essa meta tag aqui é o seguinte, geralmente o que você colocar no content dela, geralmente vai ser o que vai aparecer no resultado da pesquisa do Google. Por exemplo, vou abrir o navegador aqui. Vou fazer uma demonstração rápida aqui. Sei lá, vou pesquisar pelo meu próprio site. Tá? Vou colocar aqui Rei Léo Webmaster, por exemplo. Então aí aparece aqui minha página no Facebook, algumas páginas do meu site. Beleza. Então geralmente o que você colocar no content aqui é o que vai aparecer aqui, ó, no resultado. Tá? Mas isso não é regra absoluta. Eu já percebi, pelo que eu pesquisei pela internet afora e pelo que eu também já percebi navegando, fazendo as minhas próprias pesquisas, é o seguinte, na maioria das vezes, realmente, o content dessa meta tag vai ser o que vai aparecer aqui, no resultado da pesquisa, nesse textinho aqui, que vem logo abaixo do link. Mas isso não é regra absoluta. Tá? Eu vou dar um exemplo direto usando o meu site. Por exemplo, na home do site, na página da minha home do site, vocês estão vendo aqui, ó, esse aqui é o index do site, a página que eu estou com aberta aqui. Essa frase que apareceu aqui, ó, Web Designer e Web Developer, desenvolvedor focado em front-end. Isso aqui realmente é o que eu tenho no content da minha meta tag description. Estão vendo aqui, ó, Web Designer e Web Developer, desenvolvedor focado em front-end. Nesse caso, realmente, bateu, ela apareceu. Mas como eu falei no começo do vídeo, o algoritmo do Google ele é um algoritmo complexo. Então ele leva muita coisa em conta. Então isso aqui também não é regra absoluta. Por exemplo, em outra aba do meu site,
que é a página onde eu me apresento, quem sou eu, isso aqui, essa descrição, não é o que eu coloquei na meta tag content. Tá? Na content, não, desculpa, na meta tag, no content da minha meta tag description. Esse conteúdo que está aparecendo aqui é um conteúdo que faz parte do texto da página. Ele está lá no body, no corpo da página. Entendeu? O Google, por algum critério dele, ele colocou parte do texto da página no resultado da pesquisa. Entendeu? Então, assim, o algoritmo do Google, ele leva muita coisa em conta. Então, não existe uma regra absoluta. Isso aqui não vai sempre aparecer lá. Mas se vocês tiverem isso em mente, o que vocês vão colocar aqui na meta tag description vai ser uma breve apresentação daquela página. Tá? Vocês não vão colocar uma bíblia aqui. Então, vocês colocam uma frase curta, tá? Um resumo do que é a página. A página fala sobre o que? A página é o index do meu site. Eu sou o que? Eu sou um web designer, um web developer, desenvolvedor focado em front-end. Pronto, acabou. Isso aqui é uma introdução básica. O resto, qualquer outra coisa, se o cara quiser detalhes, ele vai ver o texto maior, vai ficar no corpo da página, tá? Então vocês não vão escrever uma bíblia sagrada aqui. Vocês façam uma descrição curta, tá? Beleza, tem uma cachorrada latindo aqui, eu não sei se vocês estão percebendo, eu vou fechar a janela, tá? Porque é um saco, cara, quando esse tipo de coisa acontece. Beleza, então vamos voltar para o foco aqui. Então realmente, essas 3 meta tags, vocês procurem levar esse tipo de coisa em conta na hora que vocês forem fazer o SEO básico da página de vocês. Só com isso daqui, só com essas 3 páginas aqui, claro, o resultado do SEO ele não é imediato, tá? Você não vai fazer o SEO hoje e amanhã você já vai estar na primeira página. Não, uma coisa que demora. Quando eu fiz o meu, por exemplo, e eu pesquisava pelo meu próprio site, eu nem aparecia em nenhuma página. Então eu comecei a aparecer nas pesquisas mais ou menos 1 semana, 2 semanas depois. Eu ainda tive uma sorte porque o meu codinome, ele é um codinome mais específico. Então, geralmente, quando você vai usar, você não vai achar pela internet afora outra pessoa que usa o meu codinome, de Rei Léo Webmaster. Tá? Você vai achar Léo Webmaster, você vai achar Rei Léo para um monte de coisa, mas você não vai achar Rei Léo Webmaster. Então, eu tenho essa sorte de ter pensado num codinome mais específico. Se eu estivesse usando meu próprio nome, por exemplo, que é Silas Renan, o que mais tem aí pelo mundo afora é Silas Renan. Eu vou pesquisar Silas Renan no Google, eu vou achar zilhões de pessoas na minha frente, com o mesmo nome que eu tenho. Então, se vocês puderem ser específicos, ter um nome, um assunto específico para o site de vocês, isso já ajuda bastante, isso acelera vocês aparecerem no resultado dos motores de busca. Tá? Isso é uma dica importante. Então, só com essas 3 tags aqui, vocês já vão aí com 1 ou 2 semanas conseguir um resultado decente. Tá? Se vocês fizerem essas 3 tags com capricho, vocês já vão conseguir um resultado decente, bem razoável. O que vocês mais podem fazer on-page, tá? Dentro da própria página? Lá no body, em termos de meta tag no head, realmente são só essas 3 aqui. Tá? Não tem muito mais o que fazer além disso aqui. Pelo menos no SEO básico, tá? Quando vocês estão no começo. Lá no body, vocês podem destacar as palavras-chave. Vocês querem destacar, vamos supor, vocês querem que quando uma pessoa digita tal palavra no Google, ela seja relacionada, a sua página apareça nos resultados. Então, sei lá, eu vou dar um exemplo. Toda vez que alguém quiser digitar, alguém procurar pela palavra webmaster na internet, eu quero que o meu site seja um dos relacionados no resultado da pesquisa. Então, lá no body do meu site, se toda vez que eu for escrever a palavra webmaster, você coloca uma tag. Deixa eu pegar uma página aqui. Você pode usar essa tag aqui, por exemplo. Vamos supor que a palavra em questão seja reino. Tá? Porque nessa página em específico eu não destaquei nada no body. Mas vamos supor que eu quisesse destacar a palavra reino. Eu posso usar essa. Existem essas 2 tags aqui, ó. Deixa eu digitar mais para cá. Existe essa tag, né? Você abre e fecha ela. E existe essa tag aqui. Essa tag EM, ela é equivalente ao itálico. É a mesma coisa de você abrir e colocar um i aqui. Mas ela significa emphasized em inglês, ou seja, enfatizada. Ela tem a ver com SEO.
E da mesma maneira, o strong ele é equivalente ao negrito, que é o B. Você abre um B e fecha um B. Então, tudo que você colocar dentro dessa tag EM aqui, Enfatized, ela vai aparecer para o cliente que está navegando na página em itálico. E tudo que você colocar entre a tag strong, ela vai aparecer para o cliente em negrito. Tá? Mas essas duas tags aqui, elas ajudam, elas têm a ver com SEO. Tá? Então, quando vocês querem destacar uma palavra que vocês não querem incluir no SEO de vocês colocam, usem itálico e negrito normal. Agora, se determinada palavra que vocês forem destacar no seu site tiver relacionada com o SEO, aí vocês usam o EM ou o strong. Tá? Então, se eu quiser, por exemplo, destacar a palavra reino, eu vou colocar ela ou entre a tag EM ou dentro da strong. Vai depender se eu quero ela em itálico ou em negrito. Tá? Isso é uma dica. Agora, uma dica muito importante. Tá? Do mesmo jeito que o Google ele tem um algoritmo, ele tem alguns critérios para poder localizar as palavras e exibir nos resultados, ele também tem algumas ferramentas que vão punir o seu resultado. Então existem algumas práticas que a gente chama, que são chamadas de black hat, chapéu negro em inglês, que é o seguinte, é como se fosse uma maneira do cara tentar enganar o motorzinho do Google. Então o próprio Google já tem funções que detectam essas tentativas e punem o cara, jogando o resultado dele lá para baixo ou em alguns casos mesmo excluindo, fazendo com que ele não apareça nos resultados. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui. Vamos supor que você tem um site de carros, tá? Seu site fala muito de carro. Aí o que o cara faz? O cara escreve a palavra carros, um monte de palavra carros, e coloca essas palavras invisíveis no site, por exemplo, em display none, né? O cara escreve carro, em todo espaço em branco que o cara tem na página, o cara escreve a palavra carros e coloca em display none, para ficar invisível. Para o Google perceber que aquele site é relacionado a carros. Tá? Então isso, por exemplo, é considerado black hat. Tá? Então o Google, se ele detectar esse tipo de prática, ele vai punir você e vai jogar o seu resultado lá para baixo, ou em alguns casos excluir o seu resultado das buscas. Então o que você faz? Você não sai, se a sua página tiver uma palavra repetida muitas vezes, se eu tivesse um texto muito grande aqui e a palavra webmaster fosse repetida várias vezes, eu não vou colocar a tag strong ou EM em todas as palavras webmaster, eu vou colocar só na primeira. Tá? Porque se você sair colocando tag strong, EM em todas as palavras de um site, o Google pode identificar, pode pensar que isso é um black hat, igual o exemplo do carros que eu dei. Então ele pode te punir por causa disso. Então é muito importante ficar esperto nesse tipo de coisa. Então geralmente quando você quer destacar uma palavra num site, você destaca, mas você destaca só a primeira. Isso é muito importante. Então eu quero destacar a palavra reino aqui, por exemplo. Eu posso escrever reino aqui na página umas 20 milhões de vezes. Mas eu vou destacar na tag só a primeira palavra que aparece. Tá? Isso é uma coisa importante que vocês têm que ter em mente. Então é o seguinte, só com esse tipo de coisa, com esse tipo de prática, o que eu falei para essas 3 meta tags aqui, e com relação ao destaque de palavras aqui no texto do site, com o strong, com o EM, só com essas dicas vocês já conseguem de começo um resultado razoável. Então você aplica essas práticas que eu falei no vídeo aqui na página de vocês, daqui a alguns dias, 1, 2 semanas no máximo, vocês já começam a aparecer nos resultados de busca. Às vezes não na primeira página, mas entra na segunda, na terceira, e vai subindo aos poucos. Depois, com mais tempo, se vocês fizerem questão, tipo, tem uma loja virtual, precisa aparecer na primeira página do Google. Ou se você vai trabalhar com isso, você vai escolher trabalhar com SEO, você quer ser um especialista em otimização, aí sim você vai ter que fazer procedimentos que vão além desses aqui. Você vai ter que fazer esses procedimentos e também outras coisas, investir em AdWords, investir em campanhas online, em marketing em rede social. Então vocês vão ter que fazer uma coisa que vai muito além disso daqui.
Agora, um SEO aceitável iniciante, com isso aqui que eu falei nesse vídeo, vocês já vão conseguir resultados razoáveis, tá? Não vai ser o melhor resultado do mundo, mas vai ser um resultado razoável. Pelo menos você vai aparecer. Então vocês treinem essas dicas que eu passei nesse vídeo aqui, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar nos comentários, acrescentar alguma coisa, enfim, fiquem à vontade. Tentem se lembrar sempre dessas dicas aqui, que é o básico de SEO, tá? Mesmo que você não seja um especialista, pelo menos o básico você vai saber. E é isso aí, tá? Então eu espero que vocês consigam um bom resultado aí na página de vocês. E até a próxima, até o próximo vídeo. E é isso aí. Bons estudos e falou!